nossa segunda temporada de Sotaques do Mundo com Marifer Vargas e quem lhe fala, Carlos Escalona. Hoje vamos falar sobre a revalidação do diploma. Aquele bicho de 7 cabeças que a gente também tem que enfrentar quando chega aqui no Brasil. Tá? Porque são muitos bichos que a gente enfrenta, mas esse é o único que a gente vai muito atrás, porque a gente vem com o seu diploma e chega aqui sem saber nada. Então aí, onde que eu vou? Com quem tenho que falar? Tem um custo? Como é que tenho que fazer? Então, hoje vamos ver esse passo a passo, as dicas, o detalhe da revalidação do diploma, não é, Mari? Sim. Hoje a gente achou o top do top das especialistas em revalidação do diploma. Ninguém sabe mais que essa mulher, ninguém sabe mais. Ou seja, a gente só traz qualidade para vocês. A gente só traz coisa boa e maravilhosa. A gente vai conversar hoje com Camila Suemi. E você fala, quem é Camila Suemi? Quem é Camila? Quem é Camila? A gente vai conhecer a Camila hoje, né? A Camila, ela é advogada especialista em revalidação e reconhecimento de diplomas, idealizadora e coordenadora do projeto de revalidação de diplomas de refugiados em parceria com a ACNUR, que é a agência da ONU para refugiados, desde 2016 até 2022. Camila também é coordenadora do projeto de revalidação de diplomas de refugiados em parceria com a OIM, desde 2020 até 2021. Ela foi membro do Comitê Gestor da Política Nacional de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas pelo MEC. É longo, né? Esse título é longo, né? É diretora da empresa Ikigai, que é uma consultora em revalidação e reconhecimento de diplomas. Faz consultoria para a criação de leis estaduais que concedem isenção ao pagamento da taxa de revalidação de diplomas para refugiados nas universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Okay. Meu Deus, fica sem ar. É consultora na elaboração da Lei 9.776 de 2022, que concede a isenção de taxas e emolumentos. É uma pergunta, que é emolumentos, né? De tradução juramentada pública para refugiados no âmbito do Estado de Rio de Janeiro. É consultora para a construção da minuta do Conselho Nacional de Educação e da portaria do Ministério da Educação. É consultora da plataforma Carolina Boric, do MEC, para aprimoramento desde 2017. E com tudo isso, além disso, ela é palestrante sobre a revalidação e reconhecimento de diploma, migração, refúgio e apatridia. Opa! Ou seja, é com ela que a gente tem. Com ela que a gente tem que falar. Quem assista o podcast, pega lápis, um caderno e escreva tudo o que essa mulher vai falar para a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito, muito bem-vinda. Desde Brasília, né? Marifer, Carlos, bom dia. Primeiro eu quero me dirigir diretamente a vocês para agradecer muito por esse convite. Eu já participei de vários podcasts, mas esse tem um toque muito especial, porque é um podcast de migração feito por migrantes. Uhul! Então, para mim, é uma honra estar aqui. E eu quero parabenizar vocês por esse trabalho que é muito relevante. Parabéns, fundo do meu coração. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado. Obrigado nós por você aceitar o convite, por topar. E, bom, vamos entrar em matéria. Sim. Vai, Carlos. Camila, para começar, o que é a revalidação de diploma e como é que a gente faz? Quando uma pessoa chega aqui. Tá. Só para esclarecer para a pessoa que está escutando, está observando, saber o que é a revalidação do diploma. Tá. Aqui no Brasil, existem algumas leis que regem sobre a forma de trabalho formal. Então, muitas áreas, para você conseguir trabalhar na sua área de formação, é necessário ter o diploma revalidado. E eu falo algumas porque não são todas. Tem algumas áreas que você não precisa revalidar o diploma, mas a grande maioria precisa passar pelo processo de revalidação do diploma. O processo de revalidação do diploma é praticamente tornar válido aquele diploma internacional
para que você possa, então, trabalhar na sua área de formação aqui no Brasil. Perfeito. E você lembraria de cabeça quais seriam algumas dessas áreas que não precisam revalidar? É necessário, Marifer, verificar com o Conselho Regional Profissional da área. Porque, por exemplo, eu sou advogada. Para atuar como advogada no Brasil, não basta ter o diploma de direito revalidado. É preciso passar na prova e ter inscrição na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E então existem vários conselhos regionais profissionais. Então, um farmacêutico ele vai ter que procurar o Conselho Regional de Farmácia, CRF. Odonto tem CRO, os engenheiros e arquitetos têm o CREAS. Então, precisa procurar os conselhos para verificar se é necessário ali na região apresentar o diploma ou não. Mas também tem algumas áreas que não precisa nem fazer inscrição nos conselhos. Então, por exemplo, design de games, ele não vai precisar fazer inscrição no conselho, e é uma área muito recente no Brasil, é uma área nova, então é uma área que, por exemplo, não precisa revalidar o diploma para poder trabalhar aqui no Brasil. Cami, e outra coisa, a pessoa chegou ontem, aonde ele vai? Depois dele fazer tudo o que é a documentação, se estabilizar, mas a primeira coisa que a gente tem, assim, é procurar um emprego. Depois da documentação, a gente quer trabalhar, quer começar já. E muitas vezes a pessoa peca porque quer fazer só o que ele sabe fazer, só na sua área. profissão, só na área. Depois que a pessoa vê que não é assim tão fácil, dependendo da área, que tem que ir recomeçando com outras. Mas o primeiro passo, a pessoa vai para onde? Para ele saber, eu sou, sei lá, sou engenheiro, sou médico, eu tenho meu diploma e eu quero começar. Mas fala assim, não, tem que revalidar. Onde que a pessoa vai primeiro? Onde que tem, ou quais são as instituições que ele tem que procurar? Carlos, é muito complicado, porque hoje a gente não tem no Brasil nenhuma organização que esteja fazendo esse atendimento para prestar o serviço de revalidação de diplomas. Então, o que eu indicaria é, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, encaminhe esse podcast para os seus amigos, para quem precisa, porque a gente vai dar as orientações aqui. Inclusive, eu já estou pensando que esse podcast tem alcance internacional. Opa. Então, eu acho que a gente pode dar o passo a passo para as pessoas que ainda não vieram para o Brasil. Por exemplo, a gente pode olhar hoje para quais são os documentos necessários. Perfeito. Para dar entrada no processo de revalidação de diploma. Então, assim, vou falar o básico, os que normalmente são exigidos em todas as universidades. O primeiro é o diploma, o segundo é o histórico, que é o documento que vai mostrar as notas que a pessoa tirou em cada disciplina. Sim. E o terceiro é o conteúdo programático. Esse documento, ele é mais difícil de conseguir e ele é um documento muito completo, que ele vai trazer a descrição do curso, vai falar qual que é a carga horária, qual é o método de avaliação da universidade, a descrição de cada disciplina. E aí tem um quarto que ele é polêmico, porque nem as universidades no Brasil fornecem para os alunos quando eles se formam. Mas, para fazer a revalidação do diploma, as universidades exigem esse documento. Então, assim, é muito incoerente. Qual é o documento? Eu acho que eu saber qual é. É a nominata e titulação do corpo docente, que traduzindo... Os currículos do professor. Exato. Nossa, currículo de todos os professores. É muito difícil isso. Eu vi... É muito difícil. Mais de 40 disciplinas, mais de 40 matérias. Então, porque é muito complexo. Professores diferentes. Tem professores diferentes, tem professores que
tá em outra faculdade, Tem professores que morreram. morreram. Aí como você acha Sim. tudo isso? Essa documentação é muito, como você falou, é muito meio Gente. ilógica, né? Então, Camila, aí a pessoa está em outra parte do mundo, já tem essa documentação. A pessoa precisa ir para um consulado para fazer uma legalização, carimbar alguma coisa? Ou é só trazer a documentação aqui e aqui a pessoa vai fazendo tudo nesse processo? Tá. Aí, quem está seguindo a dica da Marifeira e anotando os passos, já aproveita e anota isso que é importante. Existe um tratado internacional chamado Convenção de Haia. Isso. O Brasil é um dos países signatários. A Venezuela, por exemplo, é um outro país que é signatário. Então, é preciso primeiro verificar se o país de origem dos documentos faz parte da convenção. Como que você verifica? Você pode entrar no site do CNJ. Aí lá você verifica todos os países que são signatários da convenção. Por que eu falo que é importante verificar isso? Porque os países signatários da convenção, eles dispensam a consularização, mas tornam obrigatório o apostilamento. Isso. O apostilamento só pode ser feito no país de origem. Então, isso complica um pouco. Porque, por exemplo, igual você falou, Carlos, a pessoa acabou de chegar aqui no Brasil, aí quer procurar fazer revalidação do diploma, se ela não fez o apostilamento, ela não vai conseguir fazer. Por quê? Porque tinha que ser feito no país de origem. Mas tem uma boa notícia. Desde julho, agosto de 2018, alguns cartórios têm possibilitado fazer o apostilamento online. Então, isso vai facilitar para muita gente. Agora, se você veio de um país que não é da convenção, que é, por exemplo, a maioria dos países árabes, aí você vai precisar fazer a consularização, que é procurar a embaixada e eles vão fazer a autenticação do documento com o carimbo consular. Isso é a consularização. Mas a gente precisa olhar para a nossa realidade. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que era desertor de um país que não era da convenção, então ele precisava consularizar. Só que ser desertor no país dele era um crime e a pena era a morte. Então ele não podia procurar a embaixada. Lógico. E aí, como fazer nessa situação? Para as pessoas que têm o status de refúgio no Brasil, ou que é um solicitante de refúgio, ou ele está com visto humanitário, ele pode entrar com um recurso na universidade pedindo a dispensa da consularização ou do apostilamento. Mas aí vai depender da universidade autorizar ou não. Então, assim, depende muito da universidade, porque não tem em lei previsto a obrigatoriedade de dispensar. Então, a lei, ela dá a opção para a universidade dispensar ou não. E aí vai uma outra dica. Já que depende da universidade dispensar o apostilamento ou a consularização, a minha dica seria para a pessoa fazer uma declaração contando a sua história. É claro, tem muitas questões que são sensíveis e a pessoa não precisa colocar no documento. Mas é importante, por exemplo, colocar que ela não consegue voltar para o seu país de origem, que é impossível conseguir a consularização, porque para a gente parece óbvio, mas às vezes a pessoa que trabalha na universidade, ela não tem conhecimento dessa realidade. Eu já peguei, Carlos, por exemplo, uma pessoa que se formou numa universidade e o país estava em guerra. A universidade explodiu. Então, não tinha como ele conseguir uma segunda via, não tinha como ele conseguir nominata de titulação do corpo docente. E aí, a gente entrou com o processo na universidade e a coordenação falou assim, olha, precisa desses documentos. E eu falei, não tem como conseguir.
Aí a coordenação falou, não, é só pedir uma segunda via na secretaria da É, universidade. eu sei como é isso. Tem gente que não é que não pode entender, é que não quer entender. E infelizmente tem isso também. Então, então o processo de uma pessoa que é refugiada ou solicitante é igual que um migrante ou tem uma diferença? Tem várias diferenças. Ok. Porque a gente tem, na própria lei, a própria lei de imigração, ela e a lei de diretrizes básicas da educação, elas trazem algumas facilitações a mais para quem é refugiado e reconhecido pelo CONARE. Ok. Então, para essas pessoas, ainda que eles não tenham nenhum dos documentos obrigatórios, eles podem sim dar entrada no processo de revalidação de diploma. Mas, muito provavelmente, ele vai ser solicitado fazer uma prova de conhecimentos. E aí, se ele passar na prova, ele vai ter o seu diploma revalidado. Ok. Agora, uma pessoa que está aqui no Brasil e, de repente, já é residente ou já foi naturalizado, ele vai passar pelo processo como se fosse um brasileiro. E aí, nesse caso, ele não tem nenhuma facilitação. A dica que eu dou aqui é que a pessoa faça uma declaração explicando a história dela, falando, olha, apesar do meu status aqui no Brasil ser residente ou ser naturalizado, a minha história de vida me traz várias problemáticas para conseguir esses documentos. Então, eu quero que o meu processo de revalidação de diploma tenha as facilitações concedidas para refugiados, solicitantes de refúgio, já que eu passo pelos mesmos problemas que eles para conseguir esses documentos ou conseguir a apostila, a consularização. Ok, a gente tem muito o que escrever, muita dica. A gente vai colocar na descrição do vídeo todas as dicas que a Camila está passando, né? Que está falando diretamente para a gente. Camila, por exemplo, tipo assim, estou pensando, estou traduzindo. Por exemplo, meu diploma eu sou professora. Então, meu diploma aqui seria de pedagogia, sim? Só que eu me formei como historiadora e como geógrafa lá na Venezuela. E meu diploma fala professora em História e Geografia. Só que aqui eu não consigo entrar no processo de revalidação, porque já falaram para mim que eu teria que fazer quase que dupla, né? Pela história e pela geografia. E por pedagogia. São 3. Seriam 3. Então, eu não consigo, por exemplo, exercer ou trabalhar em uma escola aqui, porque meu diploma não é validado por todo esse processo de revalidação propriamente. Porque meu diploma junta 3 formações em uma, que aqui são separadas. É muito... E que eu faço? Eu só tenho o carimbo do consulado do Brasil no meu diploma. É uma mulher muito estudada. É um diploma só. Marifer. Não, desculpa, pode terminar. Não, porque, por exemplo, lá na Venezuela, quem é professor que chega aqui, tá, da Venezuela, geralmente estuda o que a gente... lá tem uma universidade que chama Universidade Pedagógica Libertador, que é o UPEL, que é a universidade dos professores, tá? No caso. Então, e só forma professor em diferentes especialidades, em música, em arte, em química, matemática, idiomas, história, geografia, castelhano, sei lá, várias especialidades. Só que quando a gente chega aqui, a gente percebe que não é igual, né? E aí a gente acaba, como no meu caso, bem no começo, só dando aulas de espanhol. Porque eu não consigo trabalhar, nem entrar em um concurso, tipo, porque não sou naturalizada ainda, mas também não consigo
me formalizar em uma escola, se seja particular, sabe? Porque não entende meu diploma. Literalmente não entende minha formação, né? Aí o que eu faço? Queimo ele? Estudo de novo? Presto Enem? Pelo amor de Deus, não queima, não. Aqui, inclusive, eu acho que vale trazer um contexto, né? Porque muita gente me ataca, por exemplo, toda vez que eu dou alguma entrevista ou falo sobre revalidação de diploma, porque as pessoas falam assim, os migrantes, refugiados, eles estão vindo para o Brasil para roubar os nossos empregos. O discurso. Então, mas é um discurso feito com base em achismos. Eu gosto de trazer dados, ciência, para comprovar que é uma falácia, é uma mentira esse argumento. Por exemplo, hoje no Brasil, toda a população tem cerca de, no máximo, 16% apenas com ensino superior completo. Okay. E a gente tem recebido migrantes e refugiados que têm ensino superior, que têm mestrado, que têm doutorado, que têm pós-doutorado. Inclusive em áreas que a gente tem, assim, anos de vagas, porque não consegue preencher essas vagas aqui no Brasil com os brasileiros. E os dados de 2023, se você for olhar ali pela Receita Federal, só aumentaram os números de brasileiros que têm pedido residência fora do Brasil. E esse número de brasileiros mostra que são pessoas que têm ensino superior completo. Então, se a gente for ver, o número de brasileiros que têm ensino superior completo no Brasil já é baixo. E a grande maioria tem pedido residência fora. Ou seja, a gente está passando por uma fuga maciça de cérebros brasileiros. Então, a maioria das pessoas tem ido para fora. E aí, eu pedi para o meu marido, porque eu sou de humanas, eu pedi para o meu marido fazer esse cálculo, mas se a gente for ver exatamente o número de imigrantes e refugiados que chegam no Brasil hoje equivale a 0,006%, se comparado com o número de brasileiros que têm saído, por exemplo. Então, assim, é muito baixo esse número. E a gente está perdendo uma mão de obra extremamente qualificada para investir na ciência, pesquisa, educação, para fomentar o nosso mercado econômico. Então, assim, a gente tem recebido pessoas que poderiam estar gerando renda, que poderiam estar fomentando a nossa pesquisa, a ciência no Brasil. E, infelizmente, essas pessoas não podem atuar na sua área porque não têm um diploma revalidado. Então, assim, só para trazer essa informação, para acabar com esse preconceito que é baseado em achismos, é uma mentira e é burrice. Então, assim, para deixar bem claro que migrantes e refugiados são muito bem-vindos e que a gente tem recebido pessoas extremamente qualificadas e é uma pena essas pessoas não poderem trabalhar na sua área. E aí, indo especificamente para a sua área, Marifer, a gente tem uma portaria recente do Ministério da Educação, que é a portaria 1151, que saiu em junho de 2023. E essa portaria, ela trouxe alguns avanços. Um deles é falar sobre a dupla titulação. Uhul! Então, exato! Hoje já é possível entrar com pedido de revalidação dessas pessoas que têm dupla titulação. Só é necessário encontrar uma universidade que tenha os dois cursos. Então, no seu caso, você vai ter que encontrar uma mesma universidade que tenha tanto pedagogia quanto história, ou geografia. Pedagogia e geografia. E aí você vai ter que provavelmente escolher ou história ou geografia, mas você pode revalidar o diploma como pedagoga e historiadora ou pedagoga e geóloga, para você poder fazer essa dupla titulação. Gente, sempre, vi a luz ao final do túnel. E sempre tem que ser uma faculdade
Pública. pública, federal? Sim, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a revalidação do diploma só pode ser feito em institutos de educação superior público. E por que eu falo institutos? Porque não necessariamente vai ser uma universidade. Pode ser um instituto federal, pode ser um centro universitário, pode ser uma universidade, uma faculdade. Desde que seja público, você pode fazer a revalidação do diploma. Agora, se a gente for falar em reconhecimento do diploma, a gente está falando de diplomas pós a graduação, que aí pode ser mestrado, especializações, doutorado, pós-doutorado. Todos estes podem ser realizados tanto em ensino superior público, quanto em instituições de ensino superior privado. Então, essa era a minha próxima pergunta. Qual era a diferença entre revalidação e reconhecimento? Aí eu vou ampliar então, Marifer. Tá. Eu vou colocar também a equivalência. E equivalência. Isso. Quando a gente fala de diploma de ensino médio, a gente vai falar de equivalência. A equivalência, ela deve ser feita nas secretarias de educação estadual. Então, cada estado no Brasil faz de um jeito. Então, se você quer fazer a equivalência do diploma de ensino médio, procure a Secretaria Estadual da Educação para fazer a sua equivalência. Agora, se for revalidação do diploma de graduação, aí tem que procurar as instituições de ensino superior público. E se você tiver em posse de um diploma que é após a graduação, você quer fazer o reconhecimento, e aí pode ser tanto instituições de ensino superior público, quanto privada. E os requisitos são diferentes para cada procedimento, não? Para cada processo são diferentes. Sim, são diferentes. E, por exemplo, eu tenho um afegano. Sim, é isso que eu vou perguntar. Eu tenho um afegano, que é a leva migratória recente, que ele é pediatra neurocirurgião. Só que o diploma dele está em persa. E todos os documentos dele estão em persa. Isso que eu vou perguntar. Como é que é fácil uma pessoa que vem agora que tem essa leva da Afeganistão, não conseguiu ir para o consulado, não conseguiu fazer ou para a embaixada, teve que sair às pressas, chegar aqui, mas ele trouxe o diploma. Como é que ele faz? Como que faz? Como que Primeiro porque não, acho que não está dentro da AIA. Segundo, a língua, não? A língua está em persa tudo. tudo. Persa ou árabe, dependendo. Eu acho que tem que fazer tudo primeiro uma tradução de todas essas coisas. Como é que é esse processo dessa pessoa? E tomando em conta que não tem tradutor de persa no Brasil, né? Para sumar também. Além, Pois é. Aí a gente vai entrar em várias questões. Em desespero e choro. Não, calma. Essa é a primeira, né? Essa é a primeira. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que para você fazer a revalidação do diploma, é necessário fazer a tradução. Mas um grande avanço nessa nova portaria é que não é mais necessária a tradução juramentada. Senhor, obrigado. Pois é, foi algo que eu lutei muito ali dentro do Ministério da Educação para tirar essa palavra de tradução juramentada. Porque, para quem não sabe, quem está ouvindo isso pela primeira vez, a tradução juramentada significa que só um tradutor reconhecido pelo governo do país, no caso do governo brasileiro, é que pode fazer essa tradução, que era conhecida como uma tradução oficial. Mas era uma tradução extremamente cara. Sim. Então, a gente já chegou a pagar, por exemplo, R$16 mil na tradução juramentada de uma única pessoa. Eu tenho um conhecido que ele é francês, de engenheiro mecânico, e eles só na tradução foi, acho que uns 12 mil, 15 mil, só na tradução juramentada. Nossa. Só mesmo.
E aí a gente tem que olhar assim para a nossa realidade. Para um brasileiro, já seria um valor extremamente alto. Só que o brasileiro, normalmente, já tem conta em banco, ele já está trabalhando, ele tem uma rede de apoio que ele pode pedir o dinheiro emprestado. Agora, se a gente for olhar para os migrantes que chegam aqui, muitos nem têm conta em banco ainda. Não estão trabalhando justamente porque não conseguiram revalidar o seu diploma. Exatamente. E não tem ainda uma rede de apoio para pedir 12 mil reais emprestado. Gente, é muito dinheiro. Ou eu trabalho Então- para pagar a revalidação, ou eu trabalho para sustentar a família, né? Exato. Para viver. E aí é uma questão de necessidade. O que é mais É. importante? Com certeza é você se sustentar, é sobreviver, é cuidar da família. Então não tem como. Aí, agora, nessa nova portaria, está pedindo só a tradução. Então não é mais tradução juramentada. Mas é importante falar isso porque pode ser que as universidades peçam tradução juramentada. E aí, se for o caso, você entra com um recurso Eu e vou imprimir aqui essa vale lei lembrar. 1151 e vou chegar lá assim, olha só, aqui Isso. aparece que não preciso juramentar, viu? Juramentar não. Nossa. Muito, mas é isso mesmo, Marifer. Inclusive, eu quero falar isso porque eu já cheguei em universidades que a universidade exigia várias coisas. Eu falei, não, eu não tenho isso e eu não vou fazer isso. E aí a pessoa falava, mas tem que fazer. Aí eu tinha que tirar a portaria de dentro da minha pasta e falar, aqui, ó, não Aí. tem que fazer. Acho que essa falta de, Então- de conhecimento é muito recorrente. É, sim. Tanto em instituições privadas como públicas, a Todas. falta de informação é recorrente. É, exatamente. E isso dificulta, né? Porque se a pessoa que está ali na faculdade não tem conhecimento da normativa, isso dificulta Aí já- muito para um migrante, refugiado, a pessoa que está chegando aqui. Sim, Por isso a gente insiste que o processo de acolhimento não é só um teto na cabeça e uma cama para dormir. É um processo educativo de mão dupla, né? Sim. A gente tem que ensinar a quem acolhe e formar também a quem é acolhido. exatamente. Porque eu não posso chegar a uma faculdade, uma universidade, um instituto e falar, você tem que me revalidar, como se fosse uma imposição. Mas a pessoa que está me acolhendo institucionalmente também tem que entender os limites dela e as proporções do trabalho, né? E explicar, olha, existe uma lei que fundamenta isto, isto e isto, por isto e isto e aquele, né? Então, eu acho que a educação é fundamental. A informação é poder. Sim. Com certeza, para todos os lados, né? É. Tanto para a pessoa que está procurando fazer revalidação, quanto para a universidade. Exatamente. Então, hoje, para fazer a tradução, não precisa mais ser juramentada, pode ser tradução livre. E, inclusive, é bom lembrar que se os documentos, igual o Carlos falou do amigo dele, estiverem nas línguas francas, que são inglês, francês ou espanhol, a universidade não deve pedir nem a tradução livre. Pelo amor de Deus. Graças, Camila. Exatamente, porque a portaria, inclusive, explica, dizendo que essas 3 línguas são línguas que, na área da universidade, normalmente todo mundo já trabalha com essas línguas. Então, não tem que pedir a tradução. Agora, se for o caso de um documento que está em persa, aí, de fato, ele vai precisar fazer a tradução. Aí não tem como, Camila, brigar com a lei, com o governo para entender, mas né? não pode ser não juramentada, a tradução não exato. juramentada. Mas... máximo, né? Mas- Inclusive, você pode traduzir para o inglês, porque é mais fácil conseguir, por exemplo, um tradutor de persa para inglês do que de persa para português. Exatamente. Até porque, às vezes, você pode fazer esse serviço online. Então, você pode procurar tradutores, por exemplo, que estão fora do Brasil, que estão nos Estados Unidos, ou que, inclusive, está no Afeganistão, e eles falam inglês. Então, Certo. eles podem fazer a tradução do persa para o inglês, e aí apresentar esses documentos na universidade, e a universidade tem que aceitar os documentos em inglês. Só que senão a gente bota fogo na universidade. Não, Mentira. não, mas, Mentira, não.
Não, mas é um processo que a gente realmente tem que educar. Uhum. Eu sou de uma família de refugiados, né? A minha avó, ela é japonesa. E ela veio fugindo da guerra para o Brasil há muitos anos atrás, antes mesmo de surgir o termo refugiado. Só que japoneses aqui no Brasil, a gente passa por algumas piadinhas, mas a gente não passa por esse preconceito que é opressivo, que diminui a pessoa. A gente não passa por isso, mas a gente tem muitas outras nacionalidades que infelizmente passam por um preconceito horrível aqui no Brasil. E aí eu falo, por exemplo, atendi um rapaz que ele era sírio, formado em engenharia civil. Ok. Ele tinha todos os documentos, estava consularizado, estava tudo certo. Aí, na hora de olhar o conteúdo programático, faltava só uma parte inicial, mas era assim, é como se fosse introdução ao estudo da engenharia. Ai, que Gente, sinceramente, isso não vai fazer diferença nenhuma. E aí a gente foi conversando, entendendo por que a universidade não queria revalidar, estava faltando só uma parte que era irrisória, não fazia diferença nenhuma para comprovar que ele podia trabalhar como engenheiro civil no país. Aí quando a gente chegou na coordenação, era um coordenador que, assim, ele falou dentro da universidade, na secretaria aberta, com todo mundo lá, que esses árabes, eles só sabiam construir bomba. Meu Deus. Então, assim, a gente tem um preconceito e uma xenofobia que realmente precisa ser trabalhada. A gente precisa educar essas pessoas, porque é crime. A gente precisa falar para essas pessoas que o que elas estão fazendo está errado. Mas, infelizmente, a gente se depara com isso nas universidades. Tem muita gente que não quer revalidar e que dificulta o processo simplesmente por ser uma pessoa preconceituosa. Então, é preciso identificar. Se for identificado isso, tem que fazer denúncia. Se for preciso, faça o boletim de ocorrência, porque é um direito. Exato. Então, por exemplo, agora, atualmente, não existe uma organização que dê essas orientações, que organize os documentos, que facilite certa coisa, tipo Compassiva, antigamente, não? Aqui em São Paulo. O Carlos revalidou o diploma dele pela Compassiva. E acompanharam todo o processo e tudo, né? Agora a gente tem que procurar a universidade, institutos, os centros educativos federais, públicos, para saber se neles existem nossas áreas de atuação, nossas áreas de formação. E eu posso pesquisar esses lugares, esses locais, no site da Carolina Boric, né? Perfeito, Marifer. Eu estudei. Muito bem, tô vendo. Por essa portaria que eu falei, a 1151, a revalidação de diploma agora, ela só pode ser feita pela plataforma Carolina Boric. Exato. Porque antes tinha universidades que faziam por conta e faziam um processo físico, ou até mesmo digital, mas era independente. Okay. Então, esses processos não podem mais acontecer. Todo o processo de revalidação no Brasil só pode ser feito através da plataforma Carolina Boric. Então, aí vai uma outra dica. Se você quer fazer o processo de revalidação de diploma, tem que fazer o cadastro na plataforma Carolina Boric, e aí lá você vai colocar qual que é a sua área de formação, e a própria plataforma já vai trazer todas as universidades que fornecem o processo de revalidação de diploma na sua área. Agora vai a grande dica. Antes de você iniciar o seu processo, você pode entrar na plataforma Carolina Boric e procurar todas as universidades que já fizeram revalidação do diploma da sua área. Então, por exemplo, se o Carlos fosse começar hoje, antes de iniciar o processo, a minha dica seria: entra na plataforma, procura as universidades que já fizeram revalidação de diploma de jornalismo, inclusive se já foi da mesma universidade que você fez.
Por quê? Existe um processo de tramitação simplificada, que vai reduzir o tempo, que vai ser muito mais rápido, muito mais fácil, se a universidade já revalidou pelo menos 3 diplomas da mesma universidade. Então, essa é a minha grande dica. Quer revalidar o diploma? Entra primeiro na plataforma Carolina Bori, procura a universidade que já revalidou do seu curso, de preferência da mesma universidade. Se ela já tiver revalidado pelo menos 3 diplomas da mesma universidade, do mesmo curso, você pode pedir a tramitação simplificada, que vai ser muito mais fácil e em até 60 dias você está com o diploma revalidado em mãos. Só um milagre. O meu demorou... Foi rápido, entre aspas, mas né? foi um ano. Só que eu recebi depois porque depois chegou a pandemia, depois quase 2 anos, mas o trâmite foi um ano mesmo. Um ano. E você foi revalidado pela UFF. Pela Fluminense, né? Isso, Universidade Federal Fluminense. Universidade Federal Fluminense. Camila, aqui tudo bem, a gente já está falando sobre isso, que tem que fazer tudo. Pela sua experiência, já tem, você vê ou sente que as faculdades realmente estão preparadas para fazer esse processo de revalidação? Ou dispostas, por menos. Estão dispostas, tem, como se chama, ser informado, ser atualizado com todas essas documentações novas, ou você com Deus e sua ajuda? E o diploma? Como assim? Porque eu lembro quando quando eu comecei a fazer o processo, me falaram de várias universidades. Não vou citar nome, mas falaram que uma daqui em São Paulo fazia, mas falavam, eles falam que fazem, mas não fazem. Aí já, falaram assim, é mais provável que seja lá na Fluminense que a daqui de São Paulo. Aqui mesmo em São Paulo. Nossa. Então aí já fiquei curioso, então é por isso que eu pergunto. Infelizmente, as universidades do estado de São Paulo, elas são as mais difíceis de revalidar do Brasil. E aí eu acho que existe, assim, um preciosismo, um elitismo, porque algumas universidades, elas são consideradas as melhores do país, inclusive uma das melhores da América Latina e do mundo, e aí elas acham que se revalidar o diploma, elas vão diminuir a qualidade, o que é uma mentira, porque se ela está revalidando o diploma, ela está aumentando o número de diplomas emitidos, ela está mostrando que ela é uma universidade que entende de inclusão, ela está internacionalizando o estudo, então ela só tem a ganhar em fazer revalidação do diploma. Mas, infelizmente, tem algumas universidades que realmente dificultam. E aí, nesse sentido, eu acho que um grande avanço dessa portaria é porque ela exige que as universidades façam atualização das suas resoluções, que são as normas internas, sobre revalidação de diploma, a partir dessa portaria. Então, todas as facilitações que aumentaram, por exemplo, a dispensa da tradução juramentada e a dupla titulação ser possível de revalidação de diploma, tudo isso está na portaria e deve estar atualizada nas universidades. Então, ela meio que está obrigando as universidades a estudarem, a verificar tudo que mudou, a se adequar. E o fato também de todo o processo só puder ser feito pela plataforma Carolina Bori, isso vai fazer com que o próprio Ministério da Educação acompanhe as universidades, ele possa dar treinamentos, capacitações. Então, eu acho que vai avançar bastante. Eu acho assim, eu estou trabalhando com revalidação de diplomas já há 9 anos. E eu vejo que muita coisa melhorou. Porque, igual o Carlos falou que o processo dele, no total, demorou 2 anos. Já tiveram processos que tramitaram por 10 anos. Ai, gente, isso é desumano. Total, você já se desanima, você já desiste disso. Já. Aí você já estuda outra coisa, e me forma em outra, e dá tempo para fazer mestrado em 10 anos. Então, nossa. Dá tempo para fazer mestrado, doutorado. Pois é. Então, assim, a gente teve um avanço muito grande. E aí, só para pontuar, quem não sabe,
pela portaria normativa, o prazo máximo de duração deve ser de 180 dias. 6 meses. 6 meses. Na prática, Ok. o processo tem durado cerca de 1 ano e meio. Uhum. Porque pode ser que o prazo seja suspenso quando tem carnaval, quando tem férias, não valida a quando última tem semana de greve na janeiro. universidade. Não entra no processo a última semana de janeiro, nem a segunda semana de março, antes de Semana Santa. Tá. Tudo isso suspende o processo. Mas também tem a questão, e aí, isso é novidade, muita gente não sabe. Mas agora a portaria traz a possibilidade da pessoa se matriculado como um aluno especial. Porque antes, se ele não tinha todas as disciplinas, a universidade podia indeferir o processo de revalidação. Okay. Agora, ela não deve fazer isso. Ela deve matricular essa pessoa como um aluno especial para que ele possa fazer as disciplinas que faltam e então ter o seu diploma revalidado. E enquanto ela está como aluno especial, ela pode receber bolsa, ela pode fazer estágio remunerado, ela pode ter acesso a todos os benefícios que o aluno da universidade tem. Mas se eu preciso me tornar um aluno especial, eu tenho que fazer todo aquele trâmite do Enem, a prova, o vestibular. Não, está dentro do mesmo processo da revalidação que estão dando. Exatamente. Então, você tá no processo de revalidação, aí a universidade fala assim, não vamos revalidar porque está faltando 4 disciplinas. Uhum. Aí você fala, então eu quero ser um aluno especial de revalidação de diploma. E a universidade, ela tem a obrigação de te colocar como aluno especial e criar essa vaga para você. E isso vale porque também não vai... desculpa. Isso vale também com o currículo dos professores? Se está faltando esse ou não? Não. No caso do currículo, se você não conseguir o currículo de professores, aí você pode pedir para fazer uma prova. Ok. Porque assim, na verdade, o certo é você fazer uma declaração dizendo como é impossível conseguir o currículo desses professores e pedir a dispensa dessa documentação. Okay. Aí, se a universidade falar, é fundamental, o que normalmente não acontece, tá? Uhum. Normalmente a universidade entende e dispensa a obrigatoriedade dos currículos dos professores. Mas se for uma universidade muito chata, na verdade eu te oriento a já trocar de universidade. Mas... Universidade chata, não. Não vai, não. Porque assim, se é uma universidade que está sendo tão criteriosa, se ela não está entendendo, ela está exigindo um documento que ela mesma não emite para os alunos que se formam ali, provavelmente é uma universidade que vai ser muito criteriosa, muito burocrática e vai fazer de tudo para impedir o processo. Então, assim, de verdade, minha orientação seria já procurar uma outra universidade. Mas se você quer, ou se de repente só tem essa universidade, faça ali, mas entre com um pedido para dispensar a obrigatoriedade dos currículos. Se eles falarem que não dispensam, aí você pode falar, então eu quero fazer uma prova. E aí tem que tomar muito cuidado e eu oriento a procurar nas universidades. Porque tem universidade que faz prova online, que aceita fazer prova em inglês, em francês, em espanhol. Mas a gente tem também universidades que querem que a prova seja presencial e faz a prova em 5 dias. Os 2 primeiros dias de prova objetiva, o 3º dia de prova discursiva e os 2 últimos dias de prova oral. Gente, nem concurso público no Brasil tem tudo isso. Uma maratona. Não, Ou seja, é muita coisa. É desumano isso. Sutilmente falar que não. Para você desistir e falar, não vai fazer. Pelo amor de Deus. Tá até porque a gente tem que voltar. Carlos, e a gente vai voltar naquela questão. Imagina você ficar 5 dias. Porque se você entrou com um processo de revalidação, igual você está em São Paulo, mas seu processo foi feito no Rio de Janeiro. Aí imagina se você tivesse que ir para lá para fazer prova. Você vai ter gasto com a viagem, com hospedagem, com alimentação, com o transporte dentro da cidade.
Gente, ia ficar muito caro isso. É. E, em compensação, a gente tem universidades hoje que fazem essa prova online. Tem universidade que, inclusive, autoriza você a fazer um trabalho avaliativo, ao invés de ter que fazer uma prova online, sabe? Então, assim, essa daí é uma outra dica. Procura as universidades que já revalidaram o diploma da sua área e pergunta se teve que fazer prova, qual era o tipo de prova. Ah, outra questão importante é a taxa de revalidação do diploma. Isso, eu vou Isso. perguntar agora, o valor da taxa. Porque o pessoal está escutando, mas tem valor ou não tem valor para fazer uma revalidação do diploma? Então, esse é o grande mistério, né? Porque a gente não, não sempre, né? Tem sabido que para o refugiado reconhecido é exonerado todas as taxas. Mas para o migrante ou naturalizado, tem que pagar tudo. Pois é, aí a gente vai entrar muito na área de autonomia das universidades. Porque tem universidade que ela entende que o migrante em situação de vulnerabilidade, até mesmo brasileiros que fizeram a graduação fora com bolsa, eles não conseguem chegar no Brasil e pagar uma taxa. Por quê? No Brasil, a taxa para iniciar o processo é para ter o direito à avaliação do seu pedido de revalidação do diploma. Ela vai depender da universidade. Então, tem universidade no Brasil hoje que cobra R$270. E a gente tem universidade que cobra R$7.000. Isso independente do curso, só para você poder pedir, só para eles analisarem o seu processo. Não tem garantia de que vai ter o diploma revalidado, não tem nenhuma forma de conseguir esse dinheiro de volta. Então, assim, é um valor muito alto. Se a gente for falar de reconhecimento, que é após a graduação, às vezes só para iniciar o processo, você vai pagar R$20.000. Então, assim, é um valor muito alto. Mas tem muitas universidades que, entendendo essa situação, elas mesmas já apresentam a isenção no caso de hipossuficiência. Então, você faz uma declaração de hipossuficiência, dizendo que você não tem como arcar com essa taxa sem prejudicar o seu sustento, sem prejudicar a sua família. E aí, a universidade já vai te conceder a isenção do pagamento. Mas nós temos, igual a Marifer falou no início, 3 leis estaduais. Então, nas universidades públicas do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, se você for refugiado reconhecido pelo CONARE, você tem esse direito garantido por lei de isenção. Você basta apresentar a certidão de refúgio e falar, eu quero a isenção porque eu sou um refugiado reconhecido pelo CONARE. Já no estado do Paraná, nós temos essa lei, mas ela é mais ampla. Então, ela vai conceder isenção do pagamento não só para refugiados reconhecidos, mas também solicitantes de refúgio, migrante em situação de vulnerabilidade, pessoa que está aqui com visto humanitário e até mesmo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Então, se você vai iniciar o processo de revalidação de diploma, por ser pela plataforma Carolina Bore, hoje o processo é todo online, você pode iniciar em qualquer universidade do Brasil. Mas procure saber qual é o valor da taxa, até para você não perder tempo, porque às vezes você vai iniciar o processo, aí vai ficar 1 ano na fila de espera, dependendo da universidade, aí quando chega lá para iniciar, R$7.000 e não concede isenção. Então, essa também é uma outra dica. Tá. Procure saber os valores que cada universidade cobra. E também o que você falou, se já eles fizeram, para ver se tem aquela simplificada, né? Aquela simplificada. Isso, perfeito. Carlos, eu percebi que eu não respondi uma parte da sua pergunta com relação ao médico afegão. É importante a gente ressaltar que medicina é o único curso que é completamente diferente. Por quê? Medicina, para ser revalidado no Brasil, não é o mesmo processo pela plataforma Carolina Bore. Medicina é preciso fazer uma prova chamada Revalida. O Revalida, ele tem um edital e deve acontecer 2 vezes ao ano. Então, você vai esperar o edital abrir,
Aí você vai pagar a taxa e fazer a inscrição, que normalmente para a primeira fase é de R$ 360, e para a segunda fase já é bem mais caro, é de 3.600. A primeira fase é uma prova objetiva. Então, você vai fazer a prova escrita. Se você passar, aí você, daí 6 meses, você vai fazer a segunda fase, que é uma prova prática. Aí, passando nas 2 fases, você vai ter o seu diploma revalidado em medicina por todas as universidades que aderiram ao Revalida no Brasil. Meu Deus do céu. Mas a gente tem também que correr atrás. A gente tem que entender que tem processos que são próprios e válidos em cada país. Então, a gente não pode ficar exigindo ou querendo que seja já, né? Nossa, Camila, você esclareceu tanta coisa. Camila, ministra do Educação Superior do Brasil, pelo amor de Deus. Bom, Camila, a gente está fechando, tá? Tá terminando já. E a gente sempre faz algumas coisinhas com nossos convidados, né? Para contrair um pouco, não fica não é só trabalho, né? Não é só isso, tá? Aqui. Camila, seu sotaque é de onde? É do interior de São Paulo. De porta, porto, portão? Porta, portão, porteira. Bom. Camila, qual é a palavra mais bonita do português? Solidariedade. Solidariedade. Camila, uma palavra no português que não tenha tradução. Saudade. Saudade. É que sempre bate. E a palavra mais bonita ou mais curiosa que você já aprendeu em outra língua que não existe no português? Que não existe em português? Ou pode existir no não português? Sei, essa eu preciso pensar. Não, pode existir no português. Pode existir no português. Pode uma palavra bonita. Ou uma palavra bonita em outra língua. Outra língua. Ikigai, que foi o nome que eu coloquei na minha empresa, que é uma palavra em japonês, que significa a força motriz do viver. Aquilo que te faz acordar todos os dias, que te motiva, que te faz continuar, caminhar. Então, acho que seria Ikigai. Ikigai. Que linda. Já a gente teve pessoas que falaram zanahoria. Mas tudo bem. Nossa. Ikigai. É bonita, né? Vai, Camila. Bom, Camila, foi um grande prazer ter você aqui com nós. Seria muito melhor se você estava aqui no presencial, mas tudo que você falou, acho que esclareceu muito, muito, muito para as pessoas que estão tanto aqui no Brasil como as pessoas que querem vir. Esperamos, não, que também o pessoal que está nos escutando e assistindo compartilhem essa informação que, nossa, é ouro na mão. Tanto para vocês, para os seus amigos, familiares. E, bom, que seja a primeira de muitas você aqui com nós, Camila. Quando você vem para São Paulo, se seja de visita, a gente dá um jeito de gravar com você aqui no presencial. Tá bom? Eu vou querer, inclusive para tomar um cafezinho aí. Viu? Com certeza. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Camila, por topar. Eu posso deixar um recadinho? Pode, por favor. Pode, deve. Eu sei que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes ficam apavoradas, pensando, meu Deus, eu não vou conseguir, é muito difícil, ou é muito caro, vai demorar muito. E realmente, é um processo demorado, é um processo que pode ser caro, é um processo difícil, mas não é impossível. Aqui na mesa, a gente tem 2 pessoas. Uma que ainda não revalidou o diploma, mas que descobriu a bordaria dupla. Exatamente! E é isso é um sinal de esperança, né, Marifeira? Assim, a gente está avançando na legislação, a gente está avançando nos procedimentos de revalidação de diploma para tornar cada vez mais fácil, cada vez mais barato, cada vez mais rápido. Então, não percam a esperança. Nunca. E nós temos outra pessoa, que é o Carlos. Inclusive, Carlos, parabéns.
pela sua Obrigado. vitória, pela sua conquista. Parabéns por ter conseguido revalidar o seu diploma. Obrigado. E ele é o exemplo de que é possível. Exato. Então, assim, queria deixar esse exemplo vivo de esperança para as pessoas que estão nos assistindo ou que estão nos ouvindo, que é possível revalidar. E, assim, eu falo porque eu estou trabalhando com isso já há 8 anos. O mais difícil, vocês já fizeram, Foi chegar. que é migrar, chegar aqui e recomeçar. Vocês já têm essa força, vocês já têm essa coragem. Então, o mais difícil já foi feito. Continuem, persistam, tenham esperança e fé, porque tudo vai dar certo. Nossa. Vai ser. Vai ser sim. Tá? Obrigado, Camila. Graças, Camila, por estar aqui com a gente. E muita luz, muita paz, muita prosperidade para você nessa caminhada. E obrigado por fazer tudo o que você faça por todos nós, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá. Nada. Obrigado, gente. Compartilhe, curta e obrigado para até a próxima que está com nós. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau. Deixa lá. Tchau, Cami.